Olá, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Amém. E a sua também. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo final da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6. E um capítulo que parece ter uma dupla personalidade, sabe? Totalmente. Ele começa com conselhos super práticos, do tipo que a gente lida na segunda-feira de manhã. Filhos, pais, chefes, funcionários. Isso, coisas do dia a dia. E aí, de repente, sem aviso, a gente está no meio de uma batalha espiritual cósmica, falando de armadura, demônios e dardos inflamados. É uma mudança de marcha bem brusca, né? Parece que são dois assuntos diferentes colados um no outro. Exatamente. Então, a nossa missão hoje, usando as notas e comentários de duas bíblias de estudo ótimas, a Roman e a Nova Almeida Atualizada, é justamente desvendar esse mistério. Qual é a conexão? Como é que Paulo salta do estresse familiar para a guerra espiritual? Acredito que a resposta é mais surpreendente e relevante para o nosso dia a dia do que parece. Ok, vamos analisar isso. Vamos começar por onde Paulo começa, em casa. A primeira instrução é para os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. A parte que me chama a atenção é esse no Senhor. Não é só obedeçam e pronto, certo? De jeito nenhum. Esse pequeno detalhe, no Senhor, é a chave de tudo. As fontes, especialmente a NAA, destacam que isso coloca um contexto. Em um limite. Um limite, boa. Sim. Não é uma submissão cega a qualquer ordem, não importa o quão injusta seja. A lealdade final da criança e de todos nós é a Deus. Então, a obediência aos pais deve estar alinhada com os princípios do Senhor. Entendi. E Paulo ainda reforça isso, lembrando que é o primeiro mandamento com promessa: honrar o pai e mãe para que tudo corra bem e se tenha vida longa. Ele está dizendo que existe uma bênção, sabe? Numa estrutura familiar saudável. E como toda relação saudável, não é uma via de mão única. Logo em seguida, ele se vira para os pais. E vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Gosto da franqueza disso. O que significa provocar a ira nesse contexto? É só não deixar a criança com raiva? É mais profundo que isso. Os comentários tanto da Roman quanto da Nana Fahy apontam para um tipo de comportamento que é tipo frustrante, arbitrário ou hipócrita. Ah, sei. É impor regras sem sentido, é ser excessivamente crítico, é humilhar em vez de corrigir, é criar um ambiente onde a criança sente que nunca consegue agradar. Nossa, isso é pesado. É. Em vez disso, a instrução é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, a disciplina tem um propósito: ensinar o caminho de Deus, não apenas extravasar a frustração dos pais. O objetivo é formar, não quebrar o espírito da criança. Isso nos leva a um terreno ainda mais complexo e, para ser sincera, desconfortável para um leitor do século XXI. A relação entre servos e senhores. Quando a gente lê servos obedeçam a seus senhores terrenos, um alarme soa na cabeça, né? Como a gente pode entender isso hoje? Essa é a pergunta fundamental, e é impossível ler esse texto sem fazê-la. O que as fontes nos ajudam a entender é o contexto, que era radicalmente diferente. A escravidão no Império Romano era a base da economia, era onipresente. Certo. Paulo não está escrevendo um manifesto político para abolir a instituição naquele momento. Ele está falando com as pessoas dentro daquela realidade. E o que ele faz é tipo plantar uma bomba relógio espiritual bem no centro dessa estrutura. Uma bomba relógio? Como assim? Pensa bem, ele diz aos servos para obedecerem com temor e tremor, como a Cristo. Ele eleva a motivação do trabalho. Ah! Você não está mais trabalhando para agradar um ser humano falho, mas servindo a Deus. Seu trabalho, por mais humilde que seja, ganha uma dignidade transcendente. Faz sentido. Ele diz para fazerem isso de coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não a homens. Isso muda tudo. De repente, o servo tem um propósito que o Senhor dele não pode tirar. E tem a promessa de que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.
isso nivela o jogo no plano espiritual. Exatamente. E aí vem o golpe mais radical. Ele se vira para os senhores e diz: tratem seus servos da mesma forma. Parem com as ameaças. Uau! E o motivo é revolucionário, porque vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e com ele não há favoritismo. Pela primeira vez na história, em muitas culturas, alguém está dizendo a um senhor de escravos: você e seu escravo são espiritualmente iguais. Vocês respondem ao mesmo juiz. Nossa, isso mina completamente a base da escravidão. Mina, não é uma abolição política, mas é uma revolução teológica que, inevitavelmente, levaria a ela. Entendi. Então, a genialidade de Paulo aqui é mostrar que a grande batalha espiritual não acontece num plano místico distante, mas justamente nessas relações, na paciência com os filhos, na justiça com o empregado. Essa é a verdadeira linha de frente. Precisamente. E é por isso que a transição para a armadura de Deus não é uma mudança de assunto, é a consequência lógica. Paulo está dizendo: ok, eu acabei de descrever o campo de batalha. Sua casa, seu trabalho. Agora, aqui está o equipamento que vocês precisam para lutar. A armadura é para segunda-feira de manhã. É para segunda-feira de manhã. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, meu chefe difícil ou meu filho rebelde não são o inimigo final. Eles são, talvez, o palco onde a verdadeira batalha acontece. Exato. A luta real é contra principados, potestades, contra as forças espirituais do mal. É uma forma de dizer que por trás do caos visível, dos conflitos, existem forças espirituais que promovem a discórdia, a injustiça, a mentira. E para lutar contra isso, armas humanas não funcionam. Não funcionam. Você precisa da armadura de Deus. Vamos analisar essa armadura peça por peça. A primeira é cingindo-se com o cinturão da verdade. Um cinto soa como algo secundário, mas para um soldado romano era essencial, não é? Fundamental. O cinto segurava tudo no lugar, liberava as pernas para o movimento, segurava a espada. Espiritualmente, a verdade funciona da mesma forma. Não é só sobre não mentir. Certo. É sobre ter a verdade de Deus como centro que sustenta tudo. É integridade, autenticidade. Sem essa base de verdade, o resto da armadura fica solta, ineficaz. Faz todo sentido. Depois vem a couraça da justiça. Isso é sobre ser uma pessoa boa e fazer coisas certas? Sim e não. Certamente envolve viver uma vida reta. Mas as fontes apontam para algo mais profundo. A justiça aqui não é primariamente a nossa própria bondade, que é sempre falha. É a justiça que a gente recebe de Cristo. Ah, entendi. Essa identidade de ser justo diante de Deus, que protege o nosso coração, nossos afetos, das acusações do inimigo. Quando o maligno sussurra, você não é bom o suficiente, a couraça é a resposta. Minha justiça não vem de mim, vem de Deus. Ela protege nosso núcleo da vergonha. Em seguida, os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Confesso que essa sempre foi a peça mais abstrata para mim. Pense na função dos calçados de um soldado. Eles davam firmeza, tração, estabilidade para não escorregar. Estar calçado com o Evangelho da Paz significa duas coisas. Primeiro, ter a estabilidade interior que vem de saber que estamos em paz com Deus. Isso nos firma no meio do caos. E segundo, significa estar pronto para levar essa mensagem de paz aonde a gente for. É ser um agente de paz. Esses dardos, o que eles são na prática? Os comentários da ANA são ótimos aqui. Descrevem que esses dardos eram flechas com pontas em piche incendiadas. Eram para causar pânico. Nossa! Espiritualmente, são aqueles ataques súbitos que vêm à mente. Um pensamento de dúvida paralisante, uma tentação avassaladora, uma mentira sobre nosso valor. A fé não é um sentimento vago, é a ação de levantar o escudo e confiar ativamente na palavra de Deus para neutralizar esses ataques. O escudo apaga a chama antes que ela nos incendeie. Isso. Essa imagem dos dardos inflamados como pensamentos de dúvida me pega muito. É exatamente assim que parece. Um ataque que vem de fora. E para proteger o centro de comando, a mente, vem o capacete da salvação. Exatamente. A cabeça é o alvo principal. Se a mente for conquistada, o resto do corpo segue.
O capacete da salvação é a certeza, a segurança e a esperança que vem da nossa salvação. Não é só um dia vou para o céu. É algo para agora. É a confiança presente de que pertencemos a Deus, que nosso futuro está seguro nele. Essa segurança guarda nossos pensamentos contra o medo, a ansiedade. E, finalmente, a única arma ofensiva da lista. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que é fascinante aqui, como a nota da Holman sobre a palavra grega rema aponta, é que isso geralmente não se refere à Bíblia como um todo, o Logos, mas a uma palavra específica de Deus, uma passagem dita e aplicada a uma situação específica. Ah, interessante. Não é carregar uma biblioteca para a batalha, mas saber qual versículo desembainhar contra uma mentira específica. É o que Jesus fez no deserto. Para cada tentação, uma rema. Está escrito. Um momento da necessidade. Então, o que tudo isso significa? Fica claro que a armadura não é um amuleto mágico. Não é algo que a gente veste passivamente e pronto. De jeito nenhum. Veja como Paulo conecta tudo. Ele descreve a armadura e imediatamente diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. A oração. A oração não é uma peça extra. É a atmosfera em que o soldado respira. É a comunicação constante com o quartel-general. É o que mantém a armadura ativada, por assim dizer. É o reconhecimento de que a força, a estratégia e a vitória vêm do comandante. E depois de toda essa conversa sobre guerra cósmica, ele volta ao nível humano, mencionando um amigo, Tíquico. Por que inclui esse detalhe tão pessoal no final? Isso é o que torna Paulo um pastor tão incrível. Tíquico não era um mero entregador de cartas. As fontes dizem que ele era um colaborador de confiança. Ele foi enviado para uma missão dupla: informar os efésios sobre a situação de Paulo e, o mais importante, consolar o coração de vocês. Ah, que lindo isso. Depois de falar sobre uma batalha espiritual intensa, Paulo envia um amigo para dar um abraço, para encorajar, para ser a presença humana do cuidado de Deus. Ele sabe que a gente vence com comunidade. E a carta termina com uma bênção que parece amarrar tudo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. É o selo perfeito. Paz, amor, fé e, acima de tudo, a graça. Ele começa e termina com a graça de Deus, que é o ponto de partida e o destino final. Refletindo sobre tudo isso, a grande revelação para mim é que a armadura não está guardada num armário por uma emergência. É o nosso uniforme do dia a dia. Exato. O cinturão da verdade é para aquela conversa difícil no trabalho. A couraça da justiça é para quando a gente erra com nossos filhos e precisa se levantar da culpa. O escudo da fé é para aquela noite de insônia cheia de preocupações. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A armadura é descrita como sendo de Deus. As instruções são para tomar e revestir-se dela, não para fabricá-la. Em que áreas da nossa vida, na criação dos filhos, na carreira, nos relacionamentos, nós ainda insistimos em lutar com as nossas próprias armas, com nossa própria inteligência, nossa própria força, em vez de pegar e usar o equipamento que, segundo o texto, Deus já nos disponibilizou? Que Deus abençoe todos os ouvintes.